Olá pessoal, aqui é o Vini Costa, eu sou confeiteiro e especialista em pinturas comestíveis para bolos e doces e como prometido eu vou mostrar para vocês o unboxing aqui do meu cavalete que eu comprei na Shopee para fazer pintura em bolo. E além disso eu vou também mostrar para vocês como é que foi aqui o processo, passo a passo da pintura da Rainha Elizabeth, a pintura realista da Rainha Elizabeth. Então eu vou mostrar tudo para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui em se inscrever e ativa também o sininho para você receber sempre notificação de quando chegar vídeo novo aqui. Mas vamos lá para o que interessa então agora. Esse cavalete aqui eu comprei na Shopee, o preço dele estava muito legal, eu paguei apenas em torno de R$35. Ele chegou aqui em poucos dias na minha casa. Eu estava fazendo uma pesquisa, não sabia se eu queria um de mesa ou se eu queria um grande, mas para o meu espaço aqui eu achei que esse seria mais compacto, seria melhor para eu trabalhar. Eu já poderia colocar diretamente em cima da minha mesa sem precisar ocupar espaço. Ele foi bem fácil de ser montado, ele veio somente duas pecinhas soltas, essa aqui da base, onde a gente coloca a tela, no caso aqui eu coloco a minha base, né, com a pasta americana e a parte de cima também. Então foi bem facinho de colocar, muito simples, eu precisei só de uma chave de fenda aqui e deu tudo certo, muito simples mesmo, e eu gostei muito da qualidade, pelo valor que foi pago, gostei muito da qualidade. Eu só precisei fazer dois ajustes aqui. Essa parte da base estava pendendo para os lados, porque ele só tem um ponto fixo no meio, então eu coloquei palito de picolé, cortei aqui palito de picolé, colei com uma super cola, e ali na base eu coloquei, dos pezinhos dele, eu coloquei EVA para que ele não arranhasse minha mesa, para que a madeira não arranhasse minha mesa. Fora isso, tudo certinho, foi ótimo. Minha gatinha veio aqui, quando eu estava me arrumando para pintar, minha gatinha veio aqui participar também. Gente, lembrando que eu não trabalho com encomendas, aqui não sai nada que será consumido, então não tem problema nenhum, tem um pet aqui no meu espaço de trabalho, me faz companhia e ainda me diverte aqui. Mas vamos lá, gente, olha, agora aqui eu vou fazer a escolha das cores. Eu tô ali com a minha imagem de referência no computador. Essa paleta aqui é a minha paleta de cores para pele, tanto claras quanto escuras, sombreamento. Eu deixo separadas aqui nessa bandeja porque já me facilita. Mas eu vou confessar uma coisa a vocês, apesar de eu ter separado todas essas cores aqui, eu já tinha algumas outras que eu havia usado para a pintura do Coringa. E como ambas são peles claras, eu resolvi reaproveitar e usar. Acabei usando só algumas dessas aqui e usando umas que já estavam diluídas, já haviam sido diluídas, estão aqui nesse godê protegido e eu já havia usado. Então eu vou precisar aqui também, ó, papel toalha ou guardanapo para pintura a seco, para a gente poder desmanchar aqui os corantes em pó para quando eu for fazer pintura a seco. Já separei aqui diversos pincéis de aquarela de tamanhos diferentes, alguns aqui são repetidos, porque eu posso acabar querendo usar na hora aqui da pintura mais de um e não quero limpar. Me facilita a vida do que eu ter que ficar limpando o pincel, enfim. E também tem alguns pincéis ali de pintura de maquiagem. Aqui, ó, para fazer maquiagem eu tenho vários que eu vou usar também para quando eu fizer aqui pintura a seco. Vocês verão daqui a pouquinho como é que isso vai funcionar, essa mistura de técnicas aqui diferente, pintura a seco, pintura molhada, como é que vai funcionar isso. Então preste atenção que a gente vai começar agora a parte prática aqui da pintura. Ah, gente, calma aí, não acabou não. Eu preciso também de um recipiente com água limpa para limpar meus pincéis, um aspirador nasal para soprar aqui os corantes em pó que ficam em excesso na minha pintura. Então eu assopro ele assim, para não ficar soprando com a boca, né? Ó, um paninho úmido, quase sequinho, limpo, e o álcool de cereais. Basicamente são esses materiais que eu vou utilizar aqui para fazer toda essa pintura. Então vamos lá? Agora sim, vamos lá? Como eu prometi mostrar para vocês o processo aqui dessa pintura, eu vou começar contando um processo que eu não gostei muito aqui. Eu comecei a pintar sobre a pasta americana com a técnica de pintura seco. Mas para áreas muito extensas, essa técnica demora um pouquinho. E eu sou muito mais fã da pintura aquarelada. Então eu deixei
o pincel de maquiagem ali no canto. Peguei aqui uma cor chamada pólen vermelho, que é uma cor de pele clara, um pouquinho avermelhada, um pouquinho rosada. E eu vou diluir aqui em álcool de cereais com o meu pincel de aquarela. O tamanho do pincel aqui, ele vai de acordo com a sua pintura, tá? Então, de acordo com a nossa pintura aqui, eu tô usando nesse momento aqui um pincel de número 6, pode ser um 6, pode ser um 8, vai depender aqui do espaço que eu quero preencher. Então, vou diluir bem, tirar o excesso para que esse corante não escorra da minha pasta americana ali, atrapalhando, estragando a minha pintura, caindo onde eu não quero que caia. E eu vou pintar todo o rosto, pescoço, orelha, todas as partes que são pele. Essa é a base aqui da minha pintura. Eu tô fazendo uma coisinha aqui até um pouquinho diferente, eu parti já pro olho. Normalmente eu deixo o olho para depois, mas eu não queria que vocês ficassem vendo aqui uma pintura só com a cor de pele, né? Ia ficar um pouquinho descolorida. Então eu coloquei aqui já as cores do olho, fui colocando azul, preto já ali. Comecei aqui a fazer sombreamento, tá? Vou trazendo aqui como se eu estivesse fazendo uma maquiagem. Não se preocupa se parecer que está muito forte nesse momento. Essa pintura vai receber ainda muito sombreamento, cores mais escuras, então essas vão ficar um pouquinho mais claras em comparação às mais escuras que vão entrar depois. Vou fazer aqui já a boca também. Tô fazendo uma marcação no centro para que eu não me perca. Então estou colocando aqui uma marcação um pouquinho mais escura para dividir o lábio superior do lábio inferior, e eu vou pintar aqui com essa cor, essa cor aqui vívida chamada Marsala, é um vermelho puxado para o vinho, e eu vou fazer aqui a boca. Não se preocupa que ainda tá sem brilho, sem nada, fica um pouquinho estranha mesmo, tá? Agora eu vou começar a fazer a pintura a seco. Eu estou aqui desfazendo todos os grãozinhos do corante para que esse corante ele fique bem suave na hora que eu fizer ali sombreamento. Vou marcar com esse pincel fininho todos os locais onde tem essa sombra um pouquinho mais marcada. Esse pincel ele é bem fininho, ele é estreito, então ele me permite fazer uma marcação mais detalhada. Aqui acabou saindo a marcação de alguns lugares porque a tinta entrou sobre o lápis que eu havia feito nessa pasta anteriormente. Caso você não saiba o que significa, não saiba como é que se faz essa marcação, estou deixando esse card aqui, depois você clica nele que você vai assistir ao vídeo de como se faz o desenho para que você possa transferir aqui para sua pasta, tá? Então, marquei tudo de novo, estou vindo aqui novamente fazendo sombreamento. Mas Vini, como é que eu sei a quantidade de sombra? Eu vou olhar para minha referência. Lembra lá da minha referência na hora que eu estava separando os corantes? Então, é a mesma coisa, eu vou olhar e vou observar aqui. Aqui tem sombra, então deixa eu colocar a sombra aqui. Essa sombra aqui é um pouco mais escura, e aí eu vou adicionando. Fiz com um corante em pó, estou voltando com um corante diluído. Tem uma cor aqui, um marrom clarinho, tá? É um marrom escuro, mas eu diluo bastante para que ele fique clarinho. Então vem aquela sombra, apesar de ser uma sombra um pouquinho mais escura em relação à tonalidade, mas ela vem clarinha para minha pintura, vem mais transparente, fica mais natural, porque a gente está diluindo bastante aqui esse corante, tá? Então eu vou fazer toda essa pintura aqui do sombreamento desse jeito. Vou olhar para todos os locais aqui que tá um pouquinho mais sombreado. O nariz, ele normalmente tem uma sombra bem suave, geralmente nessa pontinha, porque bate bastante luz. Inclusive, a pontinha do nariz normalmente é mais clarinha por causa da luz que bate bem ali. Então, a gente vai criando a sombra de forma delicada e clarinha. Esse corante, ele tá
bem diluído para que eu consiga ter um controle aqui desse sombreamento. E aí eu volto aqui novamente com o corante em pó. Aqui eu estou fazendo uma marcação bem forte, então eu escolhi um marrom aqui bem escuro, porque lá na referência tem essa cor mais escura. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou olhando lá e fazendo aqui. Olha, nem sempre sai tudo perfeitinho como a gente quer, tá? Mas não se preocupa não, a gente usa isso como treino. Caso você faça uma pintura e não saiu do jeito que você queria, você errou um pouquinho, ficou um pouquinho forte demais, não se preocupa, você corrige isso numa próxima pintura, serve de treino, tá? Ó, vou colocar aqui agora iluminação nos olhos. Todo ser vivo ele tem essa luz nos olhos, então a gente precisa colocar em toda a pintura. Estou usando aqui corante em gel branco, você pode usar o corante em pó também, só que o corante em pó você precisa passar mais de uma vez para que ele fique assim bem intenso, tá? Aqui, além do brilho dos olhos, em alguns locais da pele também tem uma iluminação. E eu gosto às vezes de trazer essa iluminação com corante branco também em alguns pontos específicos da pele. Nesse momento aqui, aquele momento final, como se eu estivesse retocando a maquiagem da rainha, e aí eu vou olhar lá na minha imagem de referência e ver todos os locais que estão precisando de um pouquinho mais de sombra. Pode ser que eu ache aqui que precise de um pouquinho mais de marrom em algum local, um pouquinho mais de rosa talvez em outro, amarelo dependendo aí da tonalidade da pintura, dependendo da iluminação. Então é aquele momento final de dar um retoque nessa pele da rainha. Nesse caso aqui é muito parecido com uma maquiagem. Eu estou fazendo aqui a cor da pele dela e o sombreamento para a gente ter esse efeito aqui conclusivo final. Então a pele está pronta, vou partir para o cabelo e vou admitir uma coisa para vocês. Foi um desafio fazer esse cabelo, porque cabelo, gente, eu acho que em alguns momentos é a parte mais difícil da pintura realista, especialmente quando ele tem vários fiozinhos soltos. Então aqui eu não sabia exatamente como fazer e fui testando, tá? Eu peguei um corante aqui preto bastante diluído, porque ele se transformou em cinza. E eu fui criando uma base aqui bem parecido com o que eu fiz lá na pintura. Você lembra que a gente vai criando uma base inicial? Aqui eu fiz algo parecido. Criei um cinza bem diluído, bem fraquinho, e fui já trazendo aqui no movimento do cabelo da rainha. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante na hora de se fazer cabelo. A gente precisa já seguir o movimento natural dos fios. Então aqui o que eu estou fazendo é seguindo já o movimento natural dos fios aqui do cabelo dela. Olha, preste atenção, sempre nesse movimento. Gente, tamanho de pincel aqui não faz tanta diferença qual pincel eu estou usando, porque vocês precisam usar um pincel de acordo com o tamanho da pintura que vocês estão fazendo aí na hora, tá? Às vezes eu tô com esse pincel, aí eu percebo que ele é um pouquinho grande e troco um para o outro, um pouquinho menor ou um pouquinho maior ainda do que esse. Então assim, eu vou sentindo muito na hora da pintura. Não tem um pincel de numeração específica para quando você vai fazer determinada parte da pintura não, tá? Então já deixa eu deixar essa dica aí. Já deixa eu deixar essa dica não, né, gente? Fica essa dica aí para que vocês já se liguem nisso. Questão de pincel. Então, olha, tô fazendo aqui sempre buscando manter o movimento. Ela tem um cabelo aqui um pouco cacheado, né? Nesse penteado dela, o cabelo tá um pouco ondulado, cacheado. Agora aqui é aquele mesmo preto, um pouco menos diluído, para que eu possa fazer sombreamento também do cabelo. Vou olhar lá minha referência, observar onde é um pouquinho mais escuro, e aí eu vou criando esse sombreamento que vai dar essa profundidade, vai mostrar que essas partes mais escuras estão recebendo menos iluminação. Isso vai criando aí um volume nesses cachos, porque até agora eu só fiz a base, né? Como o cabelo da rainha é branco, nesse caso aqui, então, eu preciso fazer todo o cabelo dela com tons de cinza.
eu vou usar tons de cinza aqui em todo esse cabelo. Então, fiz ali todo esse processo, simplesmente observando onde está mais claro, onde está mais escuro. Agora eu tô com um pincel aqui fininho, nesse caso sim tem que ser um pincel fino. Eu tô com o pincel 00 da Condor aqui fazendo alguns fios. Tá vendo esses locais aí da parte da frente da cabeça dela, do cabelo dela? E onde eu estou fazendo agora, tudo eu fiz com esse pincel mais fininho. Eu preciso vir criando uns fios únicos nesse cabelo para que ele seja um cabelo mais realista. Aqui agora, ó, vou colocar um pouquinho de sombra porque tem o cabelo dela nesse cantinho entre o couro cabeludo e o rosto, ali a testa e tudo mais, tem um pouquinho de sombra e aquela penugenzinha, vamos assim dizer, do cabelo que também a maioria das pessoas tem, né, aquela penugenzinha do cabelo ali quando vai chegando em contato com a testa. Então foi o que eu fiz ali. Aqui na roupa dela, o conceito é muito parecido com o cabelo, porque ela tá com um casaco de pele que eu preciso fazer esses fios também, e ele é branco. Então, novamente, eu venho com o corante preto bem diluído aqui em tons de cinza e eu vou repetir aqui observando a minha pintura e fazendo vários fiozinhos aqui e repetir ali o processo do outro lado e fui trabalhando tonalidade, tá? Então é muito parecido com o que eu fiz no cabelo. Agora vamos para a coroa, gente. Outro desafio aqui, foi um desafio bem grande, porque essa coroa, ela além de ela ser de metal, assim, ela de prata, né? Ela é uma coroa de prata, ela tem brilhantes e eu precisava dar esse efeito da prata e dos brilhantes que estão na coroa. Então vou confessar que foi um desafio, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu resolvi testar aqui de acordo com algumas outras pinturas que eu já havia feito, de acordo com a minha experiência, mas eu não sabia exatamente se o resultado ia ficar do jeito que eu queria. Comecei a trabalhar aqui com tonalidades novamente de cinza, e aí eu fui trabalhando aqui alguns tons variados de acordo com a minha referência. Do lado esquerdo ali, a gente olhando de frente, do lado oposto ao que eu estou pintando agora, tem mais iluminação, então ela recebe menos sombra. Aqui nesse caso eu vou colocar alguns pontinhos mais escuros, porque é o lado que está recebendo menos iluminação. Então lá fui eu dando vários pontinhos, porque essa prata ela está sendo refletida. Então eu precisava criar esses pontos de luz. Só que ainda assim não estava dando o efeito que eu queria. Tá? Só os cinzas não dariam o efeito que eu queria. Mas aí eu continuei todo o processo, porque já que eu tinha feito isso aqui de um dos lados da coroa, eu precisava fazer em todo o restante e ver no que ia dar. Pela minha experiência, já tinha uma ideia de como eu ia fazer para dar brilho a essa coroa, mas o resultado final eu não tinha certeza de como ficaria. Eu teria que fazer esse teste aqui, essa prova, na verdade, essa prova real. Eu vim adicionando pinguinhos de corante em gel branco. Lembra que eu trouxe iluminação? A gente trouxe iluminação nos olhos, na pele, nos lábios também. Eu uso para dar aquele brilho, para trazer aquela luz. Então eu falei, vou dar umas pinceladas aqui nessa coroa e seja o que Deus quiser. Eu estava assim torcendo para que isso desse certo e tivesse o efeito de luz. Vini, mas você não poderia usar um corante em pó brilhoso? Não poderia usar um daqueles de efeito metálico? Poderia, mas geralmente fica artificial, tá? Quando a gente faz pintura assim, corantes metálicos, eles ficam artificiais, porque dourado na pintura ele não é feito com dourado, o prateado ele não é feito com prateado, o cobre não é feito com cobre, com os corantes assim, eles são criados, a gente precisa dar esse efeito assim como eu estou fazendo agora.
é quase uma ilusão de ótica, e essa é a graça da pintura. Eu preciso criar este efeito aqui, e graças a Deus, como vocês podem ver, deu tudo certo. Eu acho que deu, né, gente? O que vocês acham? Me fala aí, me diz nos comentários se vocês acham que essa técnica de trazer pingos aqui de corante branco para a coroa criou esse efeito de brilhantes. E eu aproveitei, inclusive, e fiz aqui também nas pérolas da coroa, nas pérolas ali do brinco dela. Eu realcei esse efeito de iluminação e de volume e brilho e tudo mais com o corante em branco nessas partes. Agora é hora de fazer o fundo aqui. Eu vou pintar o fundo para realçar as cores da rainha. E você sabe por que o roxo ele é considerado uma cor da realeza, da nobreza? Acontece que antigamente, quando ainda não existiam os corantes químicos, era preciso extrair as cores da natureza. E o roxo era uma cor dificílima de se obter. Ele era extraído de um caracol marinho e era necessário, em média, 10.000 unidades desse caracol para se fazer apenas 1 grama do corante. Então, gente, era muito difícil fazer pinturas, né, tecido, tingir tecidos com essa cor. Neste caso, só quem tinha muito dinheiro é quem conseguia fazer. Então, essa cor acabou se tornando uma cor de status. Só tinha quem tivesse um poder aquisitivo muito alto, quem era da realeza, quem era nobre, que tinha o direito de usar essas cores. Inclusive, as outras pessoas elas eram proibidas, até em alguns lugares elas poderiam ser condenadas à morte se elas usassem roxo, se elas não fossem da nobreza. Dá para acreditar nisso, gente? Você sabia dessa curiosidade? E veja só também as coroas da rainha cheias da cor roxa, carregadas dessa tonalidade aí, tanto na sua coração quanto na sua despedida foram usadas coroas com essas cores. Isso para mostrar todo o seu poder e majestade. E assim ficou a nossa pintura aqui finalizada. Eu quero saber o que você achou. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você ficou também com alguma dúvida, deixa aí para que eu possa te responder. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisado sempre que chegar vídeo novo aqui. Então até o próximo vídeo.